O progresso significativo dos negócios é frequentemente obscurecido por métricas que oferecem pouca percepção real, sendo que o importante mesmo é discutir sobre como ir além de números superficiais e realmente entender e gerar resultados impactantes. O que eu mais escuto por aí são pessoas dizendo que estão se afogando em dados, mas que não têm insights para tomada de decisão, que monitoram tudo, mas nada realmente diz se estão crescendo, avançando ou apenas patinando. E ainda que tem vários dashboards e painéis lindos e coloridos, cheio de métricas que mais parecem agradar o ego de alguém, mas que de valor não mostram nada. Isso também acontece com você? Se sim, eu posso te afirmar que suas métricas de negócio provavelmente estão mentindo para você. É isso mesmo. Você acha que está progredindo, mas esses números são apenas uma distração, uma famosa cortina de fumaça. E por isso, você precisa descobrir como se destacar, como identificar os indicadores reais de sucesso e finalmente elaborar uma estratégia que leve a um crescimento mensurável e significativo do seu produto ou do seu negócio. E é exatamente isso que eu vou abordar nesse vídeo. Eu sou Fábio Cruz e aqui no meu canal falo sobre temas do mundo corporativo ligados a projetos, produtos e agilidade. Se você quiser saber mais sobre mim e minha carreira, acesse o meu site pelo link nos comentários e aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo. Quero começar falando da miragem das métricas, que vai mostrar onde você está errando. Você precisa entender que uma das armadilhas mais comuns se dá porque a maioria das empresas busca os números errados. E vou começar com o mais simples dos exemplos: curtidas nas redes sociais versus conversão de leads. Deixa eu ilustrar com um exemplo que alguns dos meus clientes atuais vivem. Tem alguns clientes da Highflex que eu trabalho atualmente que fazem eventos direcionados a apresentar seus produtos e serviços e atrair mais clientes para usarem, comprarem ou divulgarem seus produtos. Até aí, tudo bem. O problema começa quando a métrica utilizada para medir o sucesso do projeto evento é a quantidade de pessoas que compareceram ao evento e às vezes ainda complementada pela alegria que as pessoas demonstraram por ter comido toda a comida e bebido toda a bebida disponibilizada no evento. O indicador de sucesso do evento era a maior quantidade de participantes possíveis presentes, felizes e com a barriga cheia? Se sim, eu ficaria frustrado porque isso não significa muita coisa se eu não tenho indicadores pós-evento. Se o evento era para apresentar produtos e gerar negócios com esses produtos, muita gente satisfeita no evento não é um indicador. O indicador que interessa é o que as pessoas fizeram depois que elas saíram do evento e se os números de vendas, indicações ou leads qualificados aumentaram. Caso contrário, o evento foi um fracasso e não um sucesso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em métricas da vaidade? Métricas da vaidade são aquelas métricas que não servem para nada além de acariciar o ego e a vaidade de alguém. E esse caso do evento é um exemplo claro de uma métrica da vaidade. Se você ou alguém aí na sua empresa diz: nossa, viu como o evento estava lotado, que ótimo, foi um sucesso, todo mundo satisfeito, conversando, feliz, comendo e bebendo, e nada mais vem além disso, estamos falando de apenas de dados atraentes, mas, em última análise, inúteis. Ainda temos um custo oculto violento, que acontece quando o foco é em métricas da vaidade, desperdiçando recursos, pessoas e cegando todo mundo para os problemas reais, ou pelo menos para os números reais. Para escaparmos dessa armadilha, precisamos ir além do brilho e descobrir a verdadeira saúde do nosso negócio. E para isso podemos começar com 3 estratégias simples. Primeira estratégia: é preciso realizar uma mudança de perspectiva e entrar no conceito de métricas acionáveis e sua ligação direta com objetivos estratégicos. As métricas acionáveis nada mais são do que indicadores de desempenho vinculados diretamente às ações específicas que podem ser realizadas para otimizar o negócio e atingir seus objetivos. Basicamente, as métricas acionáveis mostram a relação de causa e efeito entre ações realizadas e os resultados gerados. Ah, Fábio, mas nem tudo que eu faço ou que o meu time faz dá para fazer essa relação de causa e efeito.
então você está em uma zona altamente perigosa, pois o seu trabalho pode gerar apenas métricas da vaidade, sem comprovação de efetividade real e de resultado concreto. Mas calma, dá para mudar isso ou pelo menos minimizar os riscos. Mas como? Aí temos a segunda estratégia para trabalhar a saúde do negócio, que é a identificação dos objetivos principais. É preciso que você oriente os stakeholders a definirem o que realmente importa para o seu modelo de negócio específico. É o planejamento estratégico? Sim, mas não adianta ser um planejamento estratégico que não orienta claramente o que deve ser atingido de objetivos e muito menos mostrar só o objetivo e não mostrar o que interessa ser medido, que vai apontar para o cumprimento ou não da estratégia organizacional. Deixa eu ilustrar com um estudo de caso real de um cliente recente. Um dos principais objetivos estratégicos desse cliente era aumento de vendas e receitas recorrentes. Ótimo objetivo, certo? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque depende de como eu vou medir isso, porque mesmo que aumentar as vendas e as receitas recorrentes seja um ótimo número para qualquer empresa, eles podem ser métricas da vaidade. Como assim aumento de vendas e receitas recorrentes podem ser métricas da vaidade? Calma que eu explico. Esse cliente perseguiu cegamente somente esses dois números, praticamente a todo custo. E é aqui que os problemas foram gerados. Aumentar as vendas e as receitas recorrentes são excelentes objetivos, desde que pelo menos o fluxo de caixa também tenha uma métrica atrelada a ele, que vou resumir aqui de fluxo de caixa saudável. Se eu vendo muito, mas eu gasto muito para vender, pode ser um indicador ruim quando eu calculo saídas e entradas. E outro problemão que foi de um outro cliente nosso, mas na mesma linha. Aumentaram as vendas e a alocação de profissionais, o famoso outsourcing, porém os clientes do meu cliente só pagavam o meu cliente com 150 dias depois, ou seja, só saía dinheiro e não entrava, arrebentando o caixa e fazendo o meu cliente passar por tempos tenebrosos. Vender loucamente pode ser uma métrica da vaidade quando ela acaricia o ego de quem vende e arrebenta outros números da organização. Como eu já vi empresas de software, por exemplo, venderem uma assinatura para usar um software como serviço de R$150 por mês, atrelado a uma customização do software que vai levar 3 meses para ser feita e custar R$200 mil. E o vendedor vem todo feliz dizendo que conseguiu vender para aquele cliente difícil. Só que esquece de dizer que o retorno sobre o investimento só virá depois de 1.333 meses. É isso mesmo que você ouviu. Para recuperar R$200 mil de investimento em uma customização com uma mensalidade de R$150 por mês, vai levar 1.333 meses. Entendeu o big problema da métrica da vaidade quando deveria ser utilizada uma métrica acionável? Então vamos lá. Como métricas acionáveis e impactantes que importam realmente para o seu negócio? Vou te dar 2 dicas de técnicas simples que eu uso para estruturar metas e ações dos meus clientes. A primeira é o modelo de metas FAST, que foi desenvolvida por pesquisadores do MIT. As metas FAST podem ser utilizadas para definir as metas corporativas junto aos stakeholders, facilitando o entendimento e a transparência dos objetivos estratégicos. FAST é um acrônimo que já traduzido para o português fica frequentes, ambiciosas, específicas e transparentes. Onde o frequentes significa que as metas devem ser incorporadas a partir de revisões e inspeções frequentes e com uma certa constância, para garantir um alinhamento contínuo e uma adaptação rápida a mudanças. Ambiciosas significa que as metas devem ser desafiadoras e atingíveis, estimulando a busca por resultados que visam crescimento e inovação, incentivando melhorias difíceis e mudanças necessárias. Específicas significa que as metas devem ter objetivos claros, não gerando mais de uma interpretação, para que seja possível medir o progresso e o atingimento completo do objetivo com precisão. E transparentes significa que as metas devem ser abertas e visíveis, sendo compartilhadas amplamente para promover a colaboração e o senso de dono em toda a organização. Então, ainda no nosso exemplo de vendas e receita, seria ter como objetivo aumentar as vendas em 30% no ano, onde 70% desse valor seja de receita recorrente, além de fluxo de caixa com um ponto de equilíbrio baixo e uma reserva financeira para manter a empresa por 6 meses sem recebimento nenhum. Veja, os números e os indicadores são bem específicos, não deixando dúvidas sobre nenhum deles.
Vamos considerar que aumento de 30% é ambicioso para a empresa do exemplo e que todos conhecem os números, o que nos traz a transparência. Por fim, precisamos ter a frequência de inspecionar esses indicadores e o que está sendo atingido ou não para ajustar as metas caso seja necessário. Já ouvi muito no mercado que metas não mudam depois de definidas, precisam ser cumpridas. Isso é balela. Primeiro, porque tudo ao seu redor pode ter mudado e a sua meta precisa ser ajustada à realidade atual, que pode ser para cima ou para baixo. E não poder mexer em uma meta depois de definida, só no ano que vem, é um dos pensamentos mais ultrapassados da gestão moderna. Com as metas FAST bem definidas, vamos para as ações SMART. Nesse momento, juntamos ações que precisam ser realizadas com métricas que precisam ser medidas. E tudo para atingir as metas FAST, ou seja, não pode ser desconectado. Se desconectou, para. Não avance e não faça nenhuma ação desconectada. SMART também é um acrônimo, que em português significa específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com tempo determinado. Onde temos específicas, significa que as ações não devem ser dúbias ou difíceis de ser interpretadas. Mensuráveis, significa que as ações devem ter um fim percebido e deve ser possível medir os resultados de forma quantitativa ou qualitativa. Atingíveis, significa que as ações devem ser viáveis e factíveis de serem realizadas. E relevantes, significa que as ações devem realmente impactar o atingimento de objetivos ou a geração de valor desejado. Tempo determinado, significa que as ações devem permitir uma estimativa de tempo de realização com término previsto. Então, ainda no nosso exemplo, precisamos ter ações relevantes para o aumento da receita, considerando receitas recorrentes e relevantes também para manter um fluxo de caixa saudável. Se pensarmos no projeto de evento como uma ação para o atingimento desses objetivos, podemos ter o seguinte exemplo. Evento voltado para um público que quer se tornar gerente de projetos e fazer uma transição de carreira. O evento acontecerá no dia 13 de abril de 2026, das 13 às 18 horas, na sede da Highflex, na Avenida Paulista. Veja que aqui temos o específico e o tempo determinado. O objetivo é apresentar os benefícios da carreira de gerente de projeto, possíveis empresas com vagas abertas, salários que podem ser obtidos e as principais formações e certificações de mercado para preparar as pessoas para atingirem seu objetivo de entrar nessa área. Ainda podemos ter a estimativa de participantes, que pode ser de 100 pessoas, e o custo para sala e coffee break também estimados. E principalmente, qual é o indicador de conversão que vamos utilizar. Como exemplo, vou colocar 20% dos participantes precisam comprar algum curso oferecido no evento, com uma receita mínima de R$20 mil. Veja, acabei de tratar mensurável e também o atingível, pois sabemos o que vamos medir e sabemos que a realização desse evento nesses moldes é totalmente possível, além de reforçar o relevante, pois estamos trazendo conversão e receita para a empresa. Veja como não é tão difícil parar de usar métricas da vaidade e focar em métricas acionáveis e relevantes para o negócio. O mais interessante quando usamos métricas acionáveis é trabalhar além da medição real do impacto para o negócio que foi gerado com a ação e também pensar no impacto futuro, especialmente no que diz respeito à tomada de decisão, que para muitos negócios esse é o melhor e maior impacto de métricas acionáveis usadas para tomada de decisão baseada em dados. Mas para isso é preciso implementar uma análise de métricas acionáveis de impacto voltada aos dados para decisão. O primeiro trabalho que precisa ser feito nesse caso é estabelecer um monitoramento através de ferramentas e processos para coletar consistentemente os dados corretos, como por exemplo integração com CRM e outras plataformas de análise como BI. O segundo passo é ter ciclos regulares de revisão para estabelecer um ritmo para analisar métricas e ajustar estratégias. Já o terceiro passo é capacitar sua equipe, promovendo uma cultura orientada a dados em toda a sua organização. E é aqui que o pulo do gato está e conectamos com o quarto e último passo, que é analisar as ações realizadas para ter insights para tomada de decisão para ações futuras. Vamos voltar ao nosso exemplo do evento e considerando os números obtidos. Vamos imaginar os seguintes cenários como possíveis resultados para o evento já realizado. Cenário 1. Vamos pensar em um cenário super positivo para a estratégia, onde 120 pessoas apareceram no evento, superando a estimativa de 100. Dessas 120, 35% se inscreveram em cursos, superando também os 20% esperados.
e a receita foi de R$42 mil, superando em mais do que o dobro do esperado, que era de 20 mil. E o custo de tempo e dinheiro investido ficou dentro do esperado também. Além disso, ainda tivemos um número novo, onde 2% do público contratou serviços adicionais após o evento, gerando uma receita recorrente para a empresa. Nesse cenário, não há dúvidas de que o evento foi um sucesso e deve ser replicado futuramente, pois a estratégia foi provada através de indicadores acionáveis de sucesso do negócio. Já o cenário 2 poderia ser mais negativo, onde apenas 60 pessoas compareceram ao evento, ficando 40% abaixo da expectativa. Dessas 60, apenas 15% se inscreveram em cursos, abaixo também. E com isso a receita foi de somente R$9 mil, ficando bem abaixo da meta de R$20 mil estipulada. O custo de tempo e dinheiro investido vamos deixar dentro do esperado para não deixar o cenário ainda pior. E nesse caso não houve nenhum negócio fechado pós-evento, além do que já foi mencionado. Sendo assim, nesse segundo cenário, não há dúvida de que o evento foi um fracasso se comparado com as métricas acionáveis estipuladas e com os objetivos estratégicos organizacionais. E por isso, em uma análise rápida, esse formato de evento não deveria mais ser replicado futuramente, exatamente pelas métricas apuradas. Perceba que saímos totalmente das métricas da vaidade. Não estamos falando de ego acariciado ou números bonitos. Estamos falando de resultado real, medido e que serve de insights para futuros projetos e para a tomada de decisão mais rápida e assertiva. Eu quero finalizar te dando dicas para você começar a trabalhar tudo isso na sua empresa ou negócio. Como desafio prático, incentive seus stakeholders a auditar suas métricas atuais e identificar pelo menos uma métrica da vaidade a ser descartada. Não precisa identificar todas e descartar todas. Comece por uma. Promova uma abordagem iterativa de revisão das métricas, enfatizando para toda a organização que esse é um processo contínuo de refinamento e aprendizado, que quanto mais pessoas participarem, mais efetivo será. E foque no futuro, reforçando o quanto métricas impactantes e acionáveis levam ao crescimento sustentável e à vantagem competitiva. E assim eu termino, mas eu queria te fazer um pedido para que esse vídeo também tenha algumas métricas acionáveis. Me responde aí nos comentários. Fez sentido esse conteúdo para você? Você irá aproveitar alguma coisa que eu disse aqui? Ou tem algum conteúdo que eu trouxe aqui que você gostou de conhecer? E claro, se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. É uma forma de eu saber que estou atingindo mais pessoas. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.